Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o efeito da mistura na energia livre de Gibbs. Vamos começar logo depois da abertura. Bem, quando você tem um conjunto de gases A e B que estão separados fisicamente, como ilustrados aqui nessa figura, você tem uma quantidade Na de moléculas em fase gasosas do lado esquerdo, uma quantidade Nb de moléculas gasosas do lado direito, porém ambos com a mesma temperatura e a mesma pressão. Neste caso, a energia livre desse sistema vai ser simplesmente a soma das suas energias livres, de A e de B. E veja só, como existem quantidades diferentes de moléculas em fase gasosa de A e de B, isso tem que ser levado em conta de alguma forma. E a maneira de fazer isso é através da energia livre molar, que é por definição a energia livre dividido por N, o número de moles. Daqui a gente obtém essa relação, que a energia livre é o produto do número de moles vezes a energia livre molar. Portanto, a gente pode usar esta igualdade tanto no primeiro como no segundo termo. E assim fazendo, você vai ter que a energia livre no início, antes da mistura, vai ser Na G molar de A mais Nb G molar de B. Mas agora você deve estar se perguntando, quanto é que vale cada um desses termos, G molar de A e G molar de B? Bem, nós mostramos em um vídeo, que eu vou colocar o card aqui acima, isso aqui é a energia livre molar de um gás numa certa pressão, é igual àquela que ele tinha quando estava no estado padrão, mais RT ln de P sobre P0. Bem, substituindo isso no primeiro e no segundo termo, vamos ter esta expressão. Portanto, a energia livre vai depender do número de moles de A e de B, das suas energias livres molares no estado padrão e da pressão desse gás. Agora vamos avaliar o que acontece quando essa parede que separa esses dois gases é removida e é permitido que eles se misturem. Então, nessa figura temos aqui os gases misturados. Observe que aqui o número de moles de A e de B continuam os mesmos, a temperatura continua a mesma, entretanto a pressão agora é a pressão parcial de cada um desses gases, PA e PB. Então agora nesse caso, a energia livre molar é muito parecida com a expressão que obtivemos antes, a única diferença é que aqui no local de P aparece PA e aqui no segundo termo P índice B. Ok. Agora, já que a gente tem as energias livres nessa nova situação, após acontecer a mistura e antes, a gente pode calcular a chamada variação da energia livre devido à mistura, que vai ser a diferença entre essas energias livres. E agora vamos substituir os valores de GF e GI que obtivemos anteriormente. Então, substituindo, temos aqui essa expressão, onde agora vamos proceder com a multiplicação de Na no primeiro e no segundo termo, e Nb da mesma forma no primeiro e no segundo termo. E a mesma coisa nesses dois últimos termos aqui da segunda linha. Assim procedendo, vamos ter que o ΔG da mistura vai ser o somatório de todos esses termos aqui. Olhando com mais cuidado, a gente percebe que existem alguns termos aqui que são similares, porém que estão com sinais contrários, como por exemplo o primeiro e este que aparece abaixo dele na segunda linha, bem como o terceiro e o que aparece abaixo dele na segunda linha. Então, o ΔG da mistura vai ser simplesmente esta expressão que está aqui, com esses quatro termos. Onde a gente percebe que tem uns termos que aparecem mais de uma vez, NaRT que aparece no primeiro e no terceiro termo e NbRT que aparece no segundo e no quarto termo. Então, colocando esses parâmetros em evidência, a gente tem aqui NaRT que multiplica ln de Pa sobre P0 menos ln de P sobre P0. E vai ficar mais NbRT ln de Pb sobre P padrão menos ln de P sobre P padrão. Agora vamos utilizar uma propriedade do logaritmo, que é o logaritmo de A menos o log de B. Isso aqui é igual ao log de A sobre B. Então vamos aplicar isso para essas quantidades que estão aqui entre paredes. Então a expressão vai ficar esta aqui que estamos apresentando na última linha. Ok, vamos mostrar ela no próximo slide, na parte superior, está aqui. Agora vamos recordar algumas coisas que a gente já sabe. A primeira delas é que o conceito de fração molar é o seguinte: fração molar de uma espécie J é o número de moles dessa espécie J dividido pelo número de moles total. Portanto, o número de moles dessa espécie J é o produto da sua fração molar vezes o número de moles total.
E isso a gente vai poder usar tanto aqui, ó, em Na como em Nb. E da lei de Dalton, vamos lembrar que a fração molar de uma espécie J pode ser definida como a sua pressão parcial em relação à pressão total. E isso a gente vai usar aqui dentro dos argumentos da função logaritmo, no primeiro e no segundo termo. Portanto, a expressão do ΔG da mistura vai ficar ó, XA nRT ln de XA mais XB nRT ln de XB. Por último, vamos colocar aqui em evidência os termos comuns nRT, que aparece no primeiro e no segundo termo, e assim vamos ter uma expressão para calcular o ΔG da mistura. Ele é nRT que multiplica o produto de XA ln de XA mais XB ln de XB. Muito bem, vamos agora refletir sobre os termos desta equação, XA e XB. Se no início só existe a espécie A, então a sua fração molar é 1 e XB é igual a 0. Então, quando você substitui aqui no primeiro termo ln de 1, isso aqui vai dar 0, e como XB é 0, então a gente chega à conclusão que o ΔG da mistura vale 0. De forma análoga, se você tiver apenas a espécie B, então obviamente XA é igual a 0 e XB é igual a 1. Então, mesmo a análise que fizemos anteriormente, então o ΔG da mistura também vai ser 0. Veja, tanto na primeira situação, se você só tem A ou se só tem B, você não tem uma mistura, portanto o ΔG da mistura será 0. Porém, quando você tem tanto A quanto B, então nesse caso as frações molares de A e de B serão ambos menores do que 1. Por quê? Porque a soma das frações molares é igual a 1. Então, neste caso, quando você tem um ln de um número menor do que 1, a gente sabe que ele vai ser um número negativo. Portanto, tanto o primeiro termo como o segundo termo aqui dentro do parênteses vão estar contribuindo com um valor negativo. Dessa maneira, o ΔG da mistura vai ser menor do que 0. Então, se você tem esse produto nRT que aparece do lado direito multiplicando aqui o que está entre parênteses e ele passa para o lado esquerdo, ele vai passar dividindo. Logo, se você faz um gráfico onde no eixo Y você coloca ΔG da mistura dividido por nRT e no eixo X você coloca a fração molar de uma dessas espécies, por exemplo, a espécie A, então você vai ter a seguinte situação. Quando você está aqui no canto esquerdo, em que XA é igual a 0, ou seja, você tem apenas a espécie B, o ΔG da mistura vai ser 0. De uma forma análoga, do lado direito, a gente viu que quando você tem apenas a espécie A, o ΔG da mistura também é igual a 0. E quando você tem uma situação intermediária, aqui maior do que 0 e menor do que 1, você vai ter um ΔG sempre negativo. E ele vai assumir o seu valor mais negativo quando você tiver quantidades iguais de A e B, ou seja, quando XA e XB for igual a 0,5. Então o que a gente aprende aqui é que misturar leva a um abaixamento da energia livre. Agora veja só, se no lugar de gases você tem um líquido e uma substância, que pode ser tanto um sólido como um líquido, e você junta elas, você vai criar uma solução, onde na solução a espécie que está presente em maior quantidade a gente chama de solvente, e aquela que está presente em menor quantidade a gente chama de soluto. E observe que na solução ocorre uma mistura entre soluto e solvente, portanto existe também uma estabilidade, uma variação negativa na energia livre. Portanto, se a gente coloca num gráfico a energia livre no eixo Y e a temperatura no eixo X, a gente vai ter aqui inclinações diferenciadas, ou com ângulos diferentes, que estão relacionados ao sólido, ao líquido e ao vapor. Bem, a variação de G, quando ocorre uma variação de T, isso aqui é uma derivada negativa e isso representa a entropia. Então essa figura está mostrando que o sólido ele possui uma certa entropia, porém o líquido possui uma entropia muito maior. E o vapor ainda por sua vez maior do que os anteriores, o líquido e o sólido, que está associado ao fato de que da passagem do sólido para o líquido e para o vapor aumenta o número de configurações que as moléculas do sistema podem adotar. Portanto, vai aumentar a entropia. Bem, nesses pontos de interseção, onde a energia livre do sólido é igual à energia livre do líquido, a gente tem aqui um ponto de equilíbrio, onde as fases sólidas e líquidas estão em equilíbrio. Nós sabemos que nesse ponto, no eixo X, a temperatura é a chamada temperatura de fusão. E nesse ponto aqui à direita, onde você tem uma interseção do líquido com o vapor, a temperatura correspondente a este estado é a chamada temperatura de ebulição. Então veja bem, quando o líquido é puro e a ele foi adicionado uma certa substância, vai se criar uma solução. E a gente já sabe que isso vai representar um estado de energia livre menor, mais baixo. Por isso a gente representa aqui essa reta inclinada
com angularidade similar ao do líquido, porém abaixo dele. Observe que agora o ponto de interseção da solução, né, com o sólido está deslocado à esquerda, ou seja, você tem uma temperatura de fusão agora menor, que a gente vai chamar de T'. E também, se você olha agora o ponto de interseção da solução com o vapor, ele está deslocado à direita e, portanto, você tem uma chamada temperatura de ebulição linha, que está deslocado para a direita. Então isso significa que na hora que uma solução é criada, você tem dois efeitos aqui, que é o chamado abaixamento da temperatura de fusão e o aumento da temperatura de ebulição. E isso é exatamente o que acontece quando aditivos, como por exemplo o etileno glicol, é adicionado à água do radiador nos automóveis, porque isso inviabiliza que a água congele a 0 graus Celsius e que ela entre em ebulição exatamente a 100 graus Celsius. Ou seja, você vai ter condições de que o motor vai continuar sendo arrefecido, mesmo se a temperatura ambiente for baixa ou elevada. Esse efeito da mistura como um fator de estabilização vai ser bastante importante quando formos estudar equilíbrio químico, onde teremos reagentes e produtos juntos, presentes, misturados, e portanto a gente vai lembrar o que aprendemos nesse vídeo de hoje. Bem, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos.